Está elogiando sua camiseta? Olga, velha companheira. Uma das melhores biografias já escritas no país. Fernando Moraes em grande forma. Deixa eu mexer aqui para colocar o chat para o ladinho. É verdade. Monjardim transformou num filme. Eu não consegui ler tudo, porque eu estou no celular e não aparece para mim direito. Mas, Pedro, entendi. Só vi Monjardim transformou num. Isso, cafona. Exato. É porque ele está acostumado com a linguagem de TV. A gente viu aqueles planos muito próximos, até na escolha dos atores. Não... Enfim, fora o roteiro, que também não foi apropriado. Sim, E era então uma TV dos anos 90. Nós já estamos ao vivo no Facebook, tá? Ainda não começamos a live, mas já estamos ao vivo no Facebook. Então, quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados que estão chegando. Então, nós vamos ter hoje a terceira live da série Lives Cátedra Intercom. Então, vamos aguardar só mais um minutinho para a gente começar às 6 horas em ponto, que foi o horário que nós agendamos, né? Então, hoje nós recebemos aqui, nós vamos falar sobre jornalismo em tempos de pandemia e autoritarismo, um assunto bem atual e bem pertinente. Então, peço ao pessoal que está chegando aqui que, por favor, desliguem os seus coloquem seus microfones no mudo e sejam todos muito bem-vindos, tá? O pessoal está chegando e nós já estamos ao vivo no Facebook. Então, pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, nós estamos fazendo hoje, vamos fazer agora, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, nós começamos a terceira live da nossa série Lives Cátedra Intercom, uma série de 19 encontros promovidos pela Cátedra Intercom. Começamos a semana passada, no dia 5 de maio, com o presidente da Intercom, o professor Giovando Ferreira, e hoje fazemos o terceiro encontro. Vamos ter aí os encontros sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 6 horas da tarde, com assuntos atuais e desafiadores aí do campo da comunicação. Vamos o mês de junho, mês de maio, mês de junho, até o dia 7 de julho. Então, temos todos os assuntos aí. Então, 6 horas, vamos começar. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui por essa sala de reuniões aqui no Zoom e também pelo Facebook, com a transmissão ao vivo que está sendo feita agora. Este é o terceiro encontro de uma série que nós intitulamos Lives Cátedra Intercom. Uma série de assuntos que desafiam o campo da comunicação neste tempo de isolamento social. Então, nós criamos essa série de lives para que a Intercom também possa discutir estes assuntos. E hoje, a semana passada, nós tivemos 2 encontros, um na terça e outro na quinta. Os nossos encontros são sempre às terças e quintas, às 18 horas. E hoje, neste terceiro encontro, nós vamos falar sobre jornalismo em tempos de pandemia e autoritarismo. É um encontro proposto pelo Grupo de Pesquisa Teorias do Jornalismo da Intercom. A Intercom tem 34 grupos de pesquisa e o Grupo Teorias do Jornalismo fez essa proposta que nós aceitamos com muito carinho. Então, quero agradecer à coordenação e a todo o Grupo de Teorias do Jornalismo pela proposição deste encontro. Então, agora fique com vocês e, no final, nós retornamos para fazer o encerramento. Bom encontro a todos e que essas discussões de hoje sejam muito produtivas. É com você, Mônica. Obrigada, Nair. Antes de mais nada, né, eu gostaria de agradecer a Intercom pelo convite e por ter aberto, né, esse espaço para nós, né, associados e pesquisadores ligados à Intercom, e em particular, né, o Grupo de Teorias do Jornalismo. A gente agradece bastante
tanto que assim que foi aberta a oportunidade, não é? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Mônica Martínez, eu sou atual coordenadora do GP Teorias do Jornalismo, é por isso que eu estou aqui, não é? Nesse momento, e eu participo do GP desde a sua fundação, em 2008, e sou docente, então, do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. E a nossa ideia, quando a gente propôs esse momento aqui, eu não tive dúvida, não é? Porque a gente gosta muito de fazer essa ligação com a história do nosso grupo de pesquisa. Então, a primeira ideia que me ocorreu foi de convidar o Felipe Pena. Eu achei muito simpático assim o Felipe, porque quando eu convidei, ele prontamente aceitou. E aí eu perguntei, Felipe, como você quer ser identificado, né? Como que você quer que eu o apresente? E o Felipe modestamente disse, fala só que eu sou professor da Federal, não é? Da UFFF, sou jornalista e sou escritor. Então, assim, acho que chega um ponto na vida, não é? Que a pessoa é tão conhecida pela obra que ela dispensa, assim, até aquela introdução menorzinha do Lattes. A forma com que a gente vai estar conduzindo aqui, que eu vou estar conduzindo aqui, vai ser no formato entrevista. Então, eu vou fazer algumas conduções, mas eu gostaria que vocês ficassem, por gentileza, à vontade para ir mandando as questões, conforme vocês querem, que a gente acabou de combinar, eu e Felipe, que mais perto do finalzinho a gente tenta interagir. É a minha segunda live, eu acho que nesse momento eu já estou habilitada a olhar também aqui o chat, né? Então eu acho que vai dar certo. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Mônica. Como é que está a sua quarentena? Bem? Indo para o 55º dia, não tão em forma fisicamente, não é? Mas segura, né, de que a gente está fazendo isso que é o necessário, né, para todos, né? O tema que a gente vai debater é esse tema que é um tema muito importante, não é? Pandemia e autoritarismo, mas eu, particularmente, a primeira pergunta é uma pergunta assim, que eu gosto sempre de fazer para o Felipe, porque ninguém melhor do que ele faz uma síntese assim tão bacana da história do nosso GP, né? De teorias do jornalismo, para que a gente entenda aí a partir de qual recorte, né, que a gente vai estar falando hoje, né, sobre esse tema. Felipe? Você quer que eu fale do grupo? Uhum. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão chegando, que já chegaram, que estão na live. Então, respondendo a Mônica, antes da gente entrar no tema, o GP de Teoria de Jornalismo surgiu com uma proposta feita de reclivagem pelo professor Marques de Mello em 2008. O grupo de jornalismo era o grupo que tinha mais trabalhos apresentados durante os congressos nacionais. E o professor Marques teve uma ideia de dividir o grupo em 5. E no ano de 2005 eu tinha lançado um livro chamado Teoria do Jornalismo, que é um pouco um compêndio de alguns estudos nacionais e internacionais de pessoas que teorizaram jornalismo, que fizeram pesquisas sobre o tema. Então, o professor Marques me convidou primeiramente para inaugurar o grupo. Se eu tinha alguma ideia, eu dei uma proposta de ementa, o grupo foi aprovado, a ementa foi aprovada, a Mônica está lá desde o começo, e já se vão aí 12 anos do grupo. Depois de mim, o Leonel assumiu, ficou 4 anos, e agora temos a Mônica, e o grupo segue adiante. E é um grupo muito interdisciplinar, até porque eu acho que é essa a proposta de pesquisa dentro do campo jornalístico, né? A gente se propõe como campo, se constitui como campo, mas sempre aberto a interlocuções. Então, a gente tem muitos trabalhos ligados à sociologia, temos trabalhos ligados ao campo ensaístico, temos trabalhos ligados à psicologia, até porque há pessoas formadas em psicologia e ligadas ao campo da psicanálise, um campo que acabou sendo abandonado, por exemplo, pela Compós durante um tempo, e a gente acabou rejeitando um pouco os estudos de teoria do jornalismo,
e também o campo da literatura, que é um campo muito caro à Mônica, principalmente, que acabou tomando um vulto dentro das pesquisas em teoria de jornalismo. E agora eu acho que a gente se consolida, né? É um dos grupos que tem mais trabalhos apresentados e tem uma interlocução grande com outras áreas do saber. É isso, Mônica. Só para dar um pequeno panorama. Uhum. Eu acho que esse panorama é importante, não é? Porque ele também mostra a partir de qual olhar que a gente vai estar pensando aí a pandemia, né? E foi bem interessante, né? Porque quando a gente começou a pensar o tema, foi a primeira questão, né, que você colocou. Vamos falar sobre pandemia, né? É claro que tem atualidade, né, que o jornalismo no momento pede, mas eu vou começar a fazer umas provocações aí. Eu queria saber quais são suas reflexões, né, sobre a pandemia, então, no contexto da pesquisa que a gente faz em jornalismo hoje, né? Como é que você está vendo isso? É muito cedo para dizer, né? A ciência ela requer um longo prazo, né? Pesquisa requer um prazo longo e a gente está na emergência, né? A gente está na urgência. Isso por um lado. Por outro lado, essa urgência, essa ação de emergência, requer uma certa verdade no tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Então, nunca eu acho que a gente teve tanta urgência de se debruçar sobre o presente. Mas pegando um conceito lá dos historiadores da Escola do Danai, a gente, como jornalista, acaba roendo as avelãs com muita velocidade, né? O tempo histórico é o tempo da lentidão, do longo prazo. Só que, nesse momento, a gente está vivenciando a história. Então, é impossível não refletir com um olhar crítico, um olhar de pesquisa sobre o momento que a gente está vivendo. Principalmente no nosso campo, em que as informações são massacradas diariamente e as contra-informações também, né? Este tempo não inaugurou a era das fake news, mas este tempo potencializou a era das fake news. E se a era das fake news potencializada já era muito perigosa do ponto de vista político e continua sendo, a gente vai falar sobre autoritarismo daqui a pouco, ela é mais perigosa ainda em tempos de pandemia. Está mexendo diretamente e literalmente com a vida das pessoas. Há milhares de pessoas que acreditam no conto da cloroquina, por exemplo, que é divulgado por fake news. O próprio presidente da República é o primeiro a difundir fake news, e fake news que acabam influenciando cognitivamente no comportamento da população. A gente vê que boa parte da população não entende o que está sendo feito, não entende o que é o isolamento social. E aí a gente tem um presidente que sequestra a cognição pública fazendo falsos dualismos. E a gente vai poder falar sobre isso também no autoritarismo. Falsos dualismos que vêm sendo feitos há algum tempo, mas que agora são potencializados ou são resumidos num falso dualismo entre salvar vidas e salvar a economia. E ao fazer esse falso dualismo e divulgá-lo como se verdadeiro fosse, com alguns meios de comunicação comprando essa ideia, ou se não comprando, pelo menos dando alguma voz a certas versões inacreditáveis dos fatos, versões completamente inverossímeis, potencializa em parte da população um comportamento que os números refletem agora, a gente chegando aí, passando de 12 mil mortos, sabendo que esses números estão subnotificados. Então, a gente tem que começar, desde já, a se debruçar sobre isso. Né? Por que isso? Como é que essa guerra semiótica que é produzida no campo jornalístico ela se dá? O que falta para a gente entrar nessa guerra semiótica como profissionais do ramo, como pesquisadores do ramo, mostrando com fatos, com pesquisas, com dados fáticos, se é que eles são possíveis de ser veiculados com alguma precisão, ou pelo menos com alguma eficiência, para se contrapor a esse tipo de narrativa que tem fundamentos muito bem elaborados, que são fundamentos que já vêm lá da eleição americana de 2016, que foram, de certa forma, gestados por Steve Bannon para a campanha do Trump, mas que cometem um sequestro, que acabam chegando a esse sequestro da cognição pública que eu menciono, com muita eficiência através da rede que foi constituída
pelos grupos de bolsonaristas, que chega a contextos inacreditáveis. É inacreditável que pessoas defendam o fim do isolamento, é inacreditável que um ex-ministro de Estado vá a uma emissora de TV, como a Globo News, por exemplo, tenha a palavra garantida para dizer que precisamos de imunidade de rebanho. 70% da população tem que pegar para a gente ter imunidade de rebanho. E eu, fazendo um cálculo rápido aqui, 70% da população são 140 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas. Se tiver uma mortalidade de 3%, que é pequena, e é uma média razoável, estamos falando aí 1,5 milhão de mortos. E aí vem um ex-ministro e trata 1,5 milhão de mortes como algo natural. Então, a gente tem que tentar entender, no momento factual, e fazer pesquisas sobre isso, o que significa dar voz a um sujeito como esse. Isso é liberdade de imprensa? O conceito se aplica da liberdade a um ex-ministro que defende imunidade de rebanho, quando a gente sabe, a gente está tendo acesso às informações do mundo inteiro, que todos os líderes que tentaram essa estratégia, se é que isso existiu, tiveram que voltar atrás. E dou o exemplo, acho que mais claro, que é o Boris Johnson, na Inglaterra. O Reino Unido foi o último país a fazer o isolamento e agora está aí aparecendo como o segundo em número de mortos, porque o Boris Johnson tentou essa famosa imunidade de rebanho, que comprovadamente não funciona. Mas isso é liberdade de imprensa? Outra coisa, a gente tem que, como eu falava antes, no começo, a gente tem que fazer interlocução com os outros campos do saber. Então, eu acho que dois campos fundamentais se apresentam nesse momento para interagir com o jornalismo nas pesquisas nessa emergência, ou nesses tempos de pandemia urgentes, emergenciais, para responder a tua pergunta, Mônica. A psicanálise e a linguística me parecem muito fortes e atuantes para a gente tentar entender como é que se dá esse sequestro da cognição pública, como é que se dá essa guerra semiótica. Eu acho duas coisas primordiais. Vou começar pelo campo da semiótica, pelo campo da linguística. Eu acho que falta, para usar um conceito do Searle, desde sempre ao nosso público, o signo interpretante, né? O signo interpretante, que é aquele que te permite entender do que se está falando. Você imagina alguém lá no interior de não sei onde, que tem que lutar diariamente para ter a sua subsistência diária, ouvir todo dia no Jornal Nacional o termo déficit, o termo superávit primário, né? Não tem nenhum signo interpretante para conseguir entender do que se está tratando, porque isso não tem nada a ver com aquela vida imediata e não tem nada a ver com a vida do cidadão. Agora, quando alguém fala que vai salvar a sua vida, o que vai te dar uma esperança de viver melhor, isso está diretamente ligado. Você não precisa do signo interpretante. O signo interpretante é lá, viver ou morrer. Só que esse signo interpretante é sequestrado não na resposta que te dão, mas na forma como te perguntam. Tem uma experiência que a gente faz muito em psicologia social, que é numa plateia perguntar sempre qual é o contrário de branco? E a plateia responde, é preto, claro. Qual é o contrário de claro? E a plateia responde, escuro. E aí você pergunta, qual é o contrário de verde? E boa parte da plateia fica em silêncio. E você responde, será que é vermelho? É azul? E uma parte diz, não tem contrário de verde, não existe contrário de cor. E aí eu digo, não, tem sim, o contrário de verde é maduro. E há um certo desconforto, porque as pessoas veem que é um negócio tão óbvio, mas que não pensaram que existia um signo que era exatamente o oposto em termos de significado. Por quê? Porque eles foram induzidos pelo condutor da plateia, que sou eu, a pensar apenas em termos cromáticos. É isso que eu chamo de sequestro da cognição. E é feito através da linguagem. Se eu começo a falar em termos cromáticos, você vai pensar em termos cromáticos, vai ter muita dificuldade em mudar a sua chave para outro significado que não ligado àquele significante com o qual eu iniciei a conversa. Então, se eu já inicio a conversa dizendo que fechar a economia vai diminuir empregos, vai causar mais mortes do que a própria doença, e que isso é a segunda onda, que a gente sabe que não, e a gente sabe pelos todos os países que tiveram essa experiência que quanto menor
for o isolamento, pior vai ser inclusive o problema econômico. Mas se eu faço o contrário, eu já sequestro antes essa cognição, e aí eu vou ter, inclusive, nas camadas mais populares, que a gente acompanha isso por pesquisas, uma adesão a um discurso presidencial que não havia antes, por exemplo. E isso é muito perigoso. Então, a gente começa por aí, um sequestro da cognição pública, começando por esse pensamento do signo interpretante de si. Um outro autor que eu você queria havia destacar... dito, só um minutinho, Felipe, e você ia falar também em contraposição com a psicanálise, não é? Ou vou chegar na a psicanálise. vai chegar lá, tá? Vou chegar. Ainda no campo da linguística, tem um cara um livro que eu gosto muito, que é A Linguagem do Terceiro Reich, né? Que é do Viktor Klemperer, que era um linguista, professor titular de uma universidade alemã na década de 20, judeu, casado com uma mulher ariana, né? E, obviamente, ele perdeu a cátedra, perdeu o lugar na universidade e teve que ir para o gueto junto com a esposa, que não precisaria ir porque era ariana, mas o acompanhou no gueto. Então, no gueto, ele compôs esse livro através de pequenos bilhetes que ele escrevia diariamente, entregava para a mulher que se arriscava a deixar esses bilhetes na casa de uma amiga nos bairros nobres de Berlim para que o livro fosse publicado ao final da Segunda Guerra Mundial e os alemães tivessem uma ideia de como as palavras, os signos, foram sequestrados durante a Segunda Guerra Mundial e mudaram de significado. Um exemplo claro que o Klemperer dá no livro, na linguagem do Terceiro Reich, é a palavra fanatismo, que virou para os alemães símbolo de heroísmo. Então, na Alemanha de Hitler, identificar alguém como fanático era identificar alguém como herói. Vamos trocar a chave e vamos pensar isso no Brasil do Bolsonaro. Quantas palavras nós conhecemos, quantos signos nós conhecemos, cuja chave de significado foram trocadas, as chaves foram trocadas, para um significado pejorativo e, a partir disso, se fez política. Vou dar alguns exemplos. A palavra esquerda, ela aparece até com alguns neologismos inventados por gente da imprensa. Esquerdopata, né, é um termo inventado por Renato Azevedo, que é um jornalista, mas você nunca ouviu a palavra direitopata. Então, a esquerdopata existe. O antipetismo existe com muita força, mas baseado numa suposta relação de que o PT teria sido o partido mais corrupto da história da República nos últimos anos, e eu não estou aqui negando corrupção por parte do PT, mas estou dizendo que não existe o anti-PSDBismo, embora a gente tenha 2 ex-governadores do PSDB presos, a gente tenha o Mensalão começando no PSDB, a gente tem o PP, que foi um partido do Bolsonaro com o maior número de envolvidos na Lava Jato, e a gente pode também entrar nesse termo com relação ao Sérgio Moro, mas não existe essa palavra. Então, por meio de neologismos e sequestros de significados de palavra, a palavra feminismo, por exemplo, a expressão direitos humanos, que parece que pelo sequestro da direita virou direito de bandido, e não uma coisa que está lá desde 1947, na Declaração dos Direitos Universais. Né? Os direitos humanos estão lá, a expressão está lá, o mundo inteiro trata direitos humanos com muita seriedade. E no Brasil isso foi usado numa guerra semiótica com mudança de significado. Então é uma estratégia de Goebbels. Não é à toa que a gente tem aí citações nazistas no governo Bolsonaro. É porque isso é estratégico, isso é estudado, isso não é gratuito. Isso não é feito de forma esparçada. E agora, entrando na psicanálise, Mônica, para dar continuidade ao que você tinha me perguntado, é muito mais fácil mexer naquilo que o Freud chamava de desejos inconscientes, e para o Freud tudo era movido pelo desejo. É muito mais fácil você entrar num desejo quando ele se adequa à sua auto-verdade. Então, mais do que uma época da pós-verdade, a gente vive a época da auto-verdade. Aquilo que consolida meu desejo por uma auto-verdade consolida a informação. Freud dizia que havia dois princípios básicos, o princípio da realidade e o princípio do prazer. O princípio do prazer seria ligado a tudo que me traz alguma satisfação imediata e não tem limites. E o princípio da realidade vem para segurar o princípio do prazer e transformar naquilo que nós chamamos de civilização.
Isso está muito bem escrito no livro Mal-Estar na Civilização. Nos causa mal-estar porque a gente tem que abdicar de determinadas pulsões, de determinados desejos, em função dessa civilização. Um exemplo claro disso, você não atravessa o sinal vermelho, o farol vermelho, como dizem em São Paulo, mesmo que você esteja com pressa, você sabe que vai ser multado. Você abdica de desejos primitivos sexuais sabendo que vai ser preso, ou sabendo que não há concordância da outra parte. Tudo isso é signo da civilização. Com o Bolsonaro, a gente tem um conceito que o Freud dilui muito no livro, tanto no livro Mal-Estar na Civilização quanto no Psicologia de Grupo, que é o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. O que é isso? O Freud explica que, quando você recalca os seus desejos através do princípio da realidade, eles ficam de tal maneira subjugados pela civilização que há sempre uma vontade de cortar esse elo com a civilização e poder externar aquilo que, de fato, o teu desejo quer externar. Mas você não faz isso porque você tem um pudor censurado, entre aspas, pela civilização. Isso constitui o seu narcisismo, essa falta de pulsão. Quando você consegue jogá-la para fora, você dá vazão às suas pulsões narcísicas. Mas isso só acontece, segundo Freud, se houver um líder que faça a catalisação dessas pulsões para que você não se sinta obrigado a viver em civilização. Vou tentar explicar isso com exemplos do que a gente está acontecendo. Será que começamos agora a ter comportamentos fascistas na sociedade? Será que começamos agora a ter homens que vão com câmeras na sua frente e batem na mulher na frente de todos? Será que começamos a ter agora um sujeito brutamonte vestido de amarelo em frente a uma enfermeira que está protestando por melhores condições de trabalho e ele vai, a empurra, a xinga, né, a ofende? Será que isso começou agora, esses comportamentos, ou eles sempre existiram e agora foram catalisados por um comportamento de alguém que exerce uma função maior na República e, portanto, serve de exemplo? Alguém que catalisa aquilo que o Freud chamava de instintos primitivos que são recalcados pela civilização. Então, me parece que Freud tem essa resposta. Teve quando Hitler assumiu a Alemanha, e não estou querendo minimizar, pelo contrário, estou com a camisa da Olga exatamente por isso, né, para ter uma reflexão sobre o que a gente tinha na sociedade alemã da década de 30, e sem nível de comparação sobre o Holocausto, nada disso, a gente sabe o nível de gravidade que tem isso, mas só em termos de linguagem, em termos de estrutura psíquica, a gente entender que dá sim para fazer um paralelo. E aí a gente não exagera quando a gente tenta analisar sobre esses dois pontos de vista, tanto o sociológico, tanto o psicanalítico, como o da semiologia, a Alemanha de Hitler com o Brasil de Bolsonaro, principalmente em tempos de pandemia. Todos esses comportamentos, todos esses narcisismos que vão se dando conta através dessas pulsões, eles afloram na sociedade não como uma coisa do momento, mas como uma coisa ancestral que o momento faz transbordar. E se vocês pensarem bem, este momento transborda de uma parte ainda maior, mas já transbordava quando uma classe chamada de elite, ou uma classe média que se pressupõe elite, isso é muito bem retratado no filme lá estrelado pela Regina Casé, que horas ela volta, quando essa suposta elite se vê no aeroporto tendo que dividir aviões com a empregada doméstica, quando vê seus filhos estudando na mesma universidade que os filhos da empregada doméstica. Nesse momento, esse narcisismo das pequenas diferenças, e a pequena diferença é essa da classe média. Eu posso colocar meu filho na universidade, você não pode. Eu posso viajar de avião, essa ralé não pode. Esse narcisismo é abalado. E ao ter esse narcisismo abalado, os instintos primitivos que estavam ali recalcados afloram ainda mais. E quando eles têm um líder que os condensa, um líder que os guia, eles afloram com mais eficiência e com menos pudor. E aí a civilização corre perigo. E isso não são palavras minhas, são palavras de Sigmund Freud. E aí a nossa abordagem psicanalítica. Eu não sei se ficou claro, mas é como a gente tem pouco tempo, eu fico querendo abordar tudo de uma maneira só, e aí entro com tudo na questão. Mas acho que nem estava entre as perguntas que a gente tinha pensado aqui, mas eu vou te fazer uma provocação aí também, já como eu puxo mais para o Jung, né?
essa noção que o Jung vai trazer de projeção, não é? E ligando com isso que você está trazendo, como essa sombra que tem, que está sendo projetada, não é, nesse representante, ela acaba respingando na imprensa com o comportamento violento, não é, que muitos colegas têm sofrido. Eu vou colocar essa pergunta para você e depois, como é que você está vendo isso, né? E depois eu vou falar aqui, não me deixe esquecer, uma boa notícia que o Pedro nos deu, tá? Como você sabe, eu não sou um especialista em Jung, sou um bom leitor de Jung, mas não sou um especialista. Mas eu vejo essa sombra dentro do conceito de sombra do Jung, para tentar contemplar o que você está dizendo, projetada, e aí se você me permite a analogia ou a metáfora, meio que autoprojetada pela própria imprensa, porque a gente tem sempre que se perguntar quem criou a sombra que agora a própria imprensa tem que enfrentar. O Bolsonaro não surgiu do nada, né? Ele foi tratado durante muito tempo como uma aberração, mas que dava ibope. O CQC, por exemplo, que era um programa que supostamente fazia jornalismo com entretenimento, tentava ironizar o Bolsonaro o tempo inteiro, só que essa tentativa acabou dando uma catapulta ao próprio Bolsonaro. A própria imprensa deu voz a todos esses signos que a gente mencionou agora, a esse sequestro da cognição pública. E eu estou falando isso bem antes do golpe de 2016. Então, esses signos do antipetismo, como a esquerdopatia, os termos já são a própria sombra criada pela imprensa, que agora tem que conviver com o resultado da própria sombra que ela projetou. Entende, Mônica? O que a gente está vendo, a imprensa, quando apanha na rua, quando está ali naquele cercado, aquilo é uma das coisas mais humilhantes que eu já vi na história da imprensa nesse país. A imprensa que fica naquele cercadinho, em frente ao Palácio do Alvorada, ao lado de militantes bolsonaristas, sendo menosprezada, chutada, mas todo dia está ali. Aquilo ali é o suprassumo, é o resumo mais consistente do reflexo da própria sombra que a imprensa construiu, né? E é triste ter que falar sobre isso. É triste ter que assumir essa responsabilidade. Mas houve, num momento X da nossa história, a construção dessa sombra a partir de interpretações da realidade, construções sociais dessa realidade, para usar o newsmaking, construções sociais dessa realidade que nos levaram a esse momento de sequestro da cognição pública. Porque já naquele momento havia uma voz uníssona que dava um discurso, que apresentava um discurso homogêneo, um discurso que era totalizante e que não abria espaço nenhum para uma contestação. E aí volto para falar sobre essa sombra, aquela minha primeira metáfora, Mônica, do contrário de verde, que não existia, é maduro. Isso nunca era perguntado na imprensa, né? No impeachment da Dilma se perguntava sempre. Os repórteres perguntavam para os juristas: impeachment é crime? Eles diziam não. Mas a pergunta estava errada. A pergunta tinha que ser: impeachment sem crime de responsabilidade, né? É ilegal? Sim, é ilegal. O impeachment está na Constituição, mas sem crime de responsabilidade, não. Então não dá voz para que houvesse um contraponto. Agora, chega-se um momento ao paroxismo total, porque há muitos crimes cometidos pelo atual presidente da República. Só que a pauta foi sequestrada. E a gente tem uma contestação, um sequestro da cognição, e mais do que isso, um outro ponto que a gente tem que abordar e estudar dentro desses estudos de urgência, de emergência na teoria do jornalismo, é o agendamento diversionista. Que, repare, sempre que o Bolsonaro se vê acuado por algum assunto, ele trata de colocar uma pauta diversionista. A Regina Duarte é isso, a Damares é essa pauta diversionista. A gente está discutindo vários assuntos e, de repente, caiu no esquecimento. Queiroz caiu no esquecimento. O celular do miliciano que foi assassinado, né, caiu no esquecimento. O que tinha naquele celular? Está aí há 3, 4 meses que o celular está aqui com a polícia do Rio de Janeiro.
2, 3 meses, um tempo assim, e ninguém fala mais na perícia. Aquele celular revela muita coisa sobre a morte de Marielle, um miliciano que teve a mulher e a mãe empregada no gabinete dos Bolsonaros. A gente não fala mais, como fala muito pouco sobre o Queiroz. Mas falou muito sobre a Regina Duarte, e falou até com propriedade, que realmente foi patético aquele discurso dela, aquela entrevista dela. Mas repare, sempre que Jesus sobe na goiabeira, e a Damares utiliza seu discurso, sempre que ela fala meninos de azul, mulheres de rosa, e toda essa bobagem, sempre que o Weintraub entra falando as suas coisas idiotas, a pauta é sequestrada. De novo, a gente tem um agendamento diversionista. Não sei se ele vai conseguir fazer isso agora, porque nesse momento eu estou aqui olhando todos os sites de notícias, numa tela dividida, dos principais jornais do país, e todos eles falam que Bolsonaro pediu troca na Polícia Federal para evitar danos à família. Ele usou a seguinte frase, entre aspas: não vou esperar foder alguém da família, então eu vou trocar o diretor. Ele usou essa palavra, isso está gravado. Resta saber se isso vai vir a público, se o Celso de Mello, ministro Supremo, vai deixar que isso seja veiculado. E repare, isso é uma denúncia feita por Sérgio Moro. Veja como que a sombra se autorreflete, Mônica. Você perguntou sobre sombras. O mesmo Moro que deixou vazar diálogos entre Lula e Dilma, o mesmo Moro que dizia que não podia ter nada vazado de conversas sobre ele com a Procuradoria no processo, quando pegaram o celular dele, ou quando, aspas, hackearam o celular dele, agora usa do seu próprio celular para acusar o presidente que ele ajudou a eleger quando condenou o principal adversário. Essa sombra se voltou em tantos lugares, Mônica. É na imprensa, é na sombra do juiz, é na política. E eu só posso ver essa sombra como um autorreflexo do trabalho que a própria imprensa constituiu. E, novamente, falei demais. Você pediu para me lembrar alguma coisa e eu esqueci o que eu tenho que te lembrar. Então, me lembro de te lembrar. Só compartilhando aqui a informação do Pedro, né? Que ele queria dar a boa notícia, não é, de que o professor Muniz Sodré, que está na UTI, não é, todos nós sabemos, com Covid-19, acordou e foi entubado hoje, retirado do respirador, está consciente e conversou com os médicos. Maravilha. Eu acho que é uma boa notícia que tem a ver, não é, com o tema pandemia e como essa questão... o Pedro está no outro post aqui falando estubado, né? Colocado para foi tirado tubos, ele estava entubado e saiu hoje. Foi saído, né? Então, mas eu acho que também assim é interessante porque mostra como que a nossa comunidade, né, de pesquisadores está sendo atingida em todos os níveis, não é? Por essa questão aí da pandemia. E você havia comentado, né? Óbvio, os nossos estudos, eles têm um tempo longo, não é? Se a gente pegar um mestrado, aí são pelo menos 2 anos. Ao mesmo tempo, a gente está com uma avalanche bem-vinda, até, não é? De chamadas aí de dossiês, de edições especiais, né? Que focam na questão da pandemia. Essa resposta rápida da academia, né, ela é bem interessante e convida aí a uma série de registros descritivos, não é, sobre esse momento histórico também, a partir da perspectiva da nossa área. Por outro lado, eu me lembro muito tem um texto primoroso de 2018, um artigo da Cecília Peruso, que ela vai chamar de ordens de pesquisa, não é? Colocando essa primeira ordem, que seria desses estudos assim mais quase sobre um material quente, não é? Numa ordem descritiva. E ela vai subindo até uma ordem que seria de um 4º nível, não é? Que seriam esses estudos mais densos, mais profundos, que alguém como o Muniz Sodré, não é, tem toda uma expertise aí para produzir, não é? Ele não pensaria algo sobre a pandemia de uma forma rasa, né? Então, como é que você vê esses vários tempos, não é, da pesquisa nesse contexto da pandemia, né? Lembrando que todas essas pesquisas são importantes, não é, das descritivas até essas com mais densidade, não é?
mas no momento atual, qual que é a importância desses registros hoje? Bom, primeiro deixa eu comemorar junto com vocês todos, com o Pedro, essa notícia. Muniz é os professores que mais influenciou a nossa geração, e muitas gerações, eu diria, de pesquisadores, de jornalistas, de comunicadores. Muniz acho que é uma referência da nossa área. E ter o Muniz de volta dá um alento, né? Dá um alívio nesse momento pesado que a gente está vivendo. Eu tenho acompanhado as mensagens da Raquel, a mulher dele, tenho o nosso grupo de estudos lá com a Ivana Bentes e com o Eric Felinto, eu tenho acompanhado as notícias e a gente estava torcendo para ter boas notícias e obrigado, Pedro, por trazê-las durante essa live. Eu estava aqui me preparando e não sabia que ele tinha sido desentubado. Isso é uma excelente notícia. Covid é uma batalha longa. O Muniz tem 78 anos, é karateca, terceiro dan de karatê, tem uma forma física invejável, mas é uma luta. Essa é a maior luta que ele já travou e vai sair vitorioso. A gente está aqui torcendo por ele e por essa é uma ótima notícia. Obrigado, Pedro. Respondendo a tua questão, eu ainda acho que a gente tem que colocar isso sobre a pesquisa, Mônica. Acho que a gente tem que colocar isso nos escaninhos certos. Não vai. O que está acontecendo agora e toda a emergência, a situação de urgência e premência que a gente tem diante do que está acontecendo, não vai inviabilizar pesquisas de longo fôlego e de longo prazo que a gente tem e muitas lá no nosso grupo de teoria de jornalismo Intercom. Pelo contrário, essas pesquisas têm que continuar, embora a gente vá ter milhares de dificuldades, todas elas impostas por esse Ministério da Educação, que é um ministro da Educação que acabo de ler aqui, diz que os ministros do STF têm de ir presos. Esse é o nosso ministro da Educação. Eu não vou falar as outras coisas que ele já disse que vocês já sabem. Então, a gente vai ter muitas dificuldades com essas pesquisas, mas elas têm que continuar, e é um dos polos de resistência, é que a gente continue com os nossos projetos de pesquisa e de extensão, apesar de tudo e contra tudo. A gente tem que ter esse momento de resistência em nossos projetos de longo prazo. O Pedro que estava falando aí tem um projeto de extensão ótimo lá na UF, de um projeto de clube de cinema, que não vai poder acontecer num clube de cinema, mas provavelmente vai poder acontecer em um campo virtual agora. Vai ter que se readequar em alguns momentos, que não significam aulas virtuais. Estou falando de projetos, né? Aí aulas virtuais a gente tem que ver de outra maneira. Não é sobre isso que eu estou falando. Sobre os projetos de pesquisa, esses projetos de longo prazo continuam, mas a gente tem sim que também se debruçar sobre essa emergência. A gente tem que se debruçar sobre o fato. E aí tem que trazer para a nossa realidade esses estudos contemporâneos ligados à atualidade. E é muito difícil, porque a gente vai viver esse trauma de maneiras diferentes, cada um de nós. Não dá para saber o que eu estou passando, o que o Pedro está passando, o que você está passando, Mônica. São momentos diferentes, somos pessoas diferentes com realidades diferentes. Mas todos nós vamos ter algo a contribuir como registro histórico dessa época, porque se a gente estivesse vivendo a época da gripe espanhola, a gente não teria como não falar nela. Se a gente estivesse vivendo a Segunda Guerra Mundial, como viveu o Victor Klemperer, a gente não teria como não se debruçar sobre isso, porque faz parte da nossa história, é a nossa contemporaneidade. Então, voltando aos análises, a nova história francesa, a gente tem que roer as avelãs. Não o Le Goff que me desculpe, o Fernando Brodel que me perdoe, mas chegou a hora de roer as avelãs. E depois, ao longo prazo, a gente ajeita o sabor dessas avelãs. Mas, nesse momento, a gente tem que se debruçar sobre elas. É preciso roê-las. A gente vive um momento de extrema dificuldade, perigoso. Eu moro aqui a 900 metros da casa dos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Todos aqui nessa comunidade sabem quem são aquelas pessoas que frequentavam aquele condomínio. Um sujeito num bairro não tem uma das pernas, ele perdeu uma das pernas, um dos assassinos de Marielle. Como que ele não vai passar despercebido no lugar? E a resposta do presidente qual é? A gente sabe. Meu filho namorou todo mundo no condomínio. O 04 pegador é a resposta do pai. Repare, isso também é um diversionismo. Isso também é um agendamento diversionista. Cada pequena coisa da qual a gente ri,
e com a qual a gente se choca é, na verdade, um diversionismo desse discurso patético. Então, a gente tem que se debruçar nas pesquisas sobre como isso se dá. Eu tenho visto muita gente fazendo isso com alguma maestria. Eu vou citar só um estudo, claro que é de um amigo, mas quem eu acompanho, que é o estudo contemporâneo do Eric Felinto. O Eric está se debruçando com total entrega à obra, se a gente pode chamar de obra, do falso filósofo Olavo de Carvalho. Então, ele está dissecando cada linha de cada livro do Olavo de Carvalho, contextualizando e tirando e se debruçando sobre as falhas conceituais, que você deve imaginar são inúmeras, que existem nos livros do Olavo de Carvalho, inclusive em termos de citação. Então, o chamado, obviamente não é, mas com muitas aspas, ideólogo do governo do desgoverno Bolsonaro, é uma grande farsa, mas uma farsa que vem para a qual se tem dado voz há muito tempo, para a qual aquela sombra, aquele espelho, vem dando voz há muito tempo. Então, alguém tem que se debruçar emergencialmente sobre isso. Por mais que isso leve tempo, e por mais que vocês digam, e com razão, que a pesquisa acadêmica e leva tempo, é preciso ter tempo para confirmar ou refutar hipóteses, alguém tem que, nesse momento, enfrentar isso. E o Eric Felinto está fazendo isso, e com maestria. Vocês vão ver artigos dele já agora. Ele já ia agora para a Socine com um artigo, e para a Compós também com um artigo sobre isso, sobre Olavo de Carvalho, até um artigo que não foi muito bem visto não vou citar nome, mas pela coordenadora do grupo, mas o Eric mesmo assim peitou e falou: esse é o meu artigo, sim, porque ela temia retaliações políticas, mas a gente tem que ir sim para a resistência. E essa eu acho que é a palavra das pesquisas para a gente nesse momento de pandemia, que é um momento de urgência. E todas rimam, né? É ciência, é urgência, é emergência, é resistência. Né? É uma rima sem querer. Não é solução, é só uma rima drummondiana. Então, vamos a essa emergência, vamos a essa urgência como forma de resistência. Precisamos disso. Precisamos de pessoas, de pesquisadores que se debrucem sobre esses temas atuais e contestem essas informações. No campo da comunicação, que é o nosso, no campo do jornalismo, que é o nosso. Porque eu vejo que nos outros campos isso também está acontecendo. Nem vou falar da medicina, da biologia, do campo das ciências biológicas, que está combatendo diretamente o vírus. Mas no nosso campo das humanas, a gente está combatendo diariamente um outro vírus. Esse vírus da desinformação, esse vírus do autoritarismo, usar essa metáfora muito batida, mas é um vírus, então, o vírus da pandemia, e de longo prazo. Esse vírus pode acontecer. Acho que o seu som está Talvez a chegando gente não picado. tenha como chegar ao longo, não se debruçar agora, Mônica. Então, o tempo, a paz é a única que vem à cabeça, resistência. Uhum. Felipe, só para te dar um toquinho, o seu som está chegando picado. Enquanto... Oi, agora acho que travou a imagem. Estou aqui. O André está me ouvindo bem? Só faz uma... Agora... Estou vendo tua imagem. Ele está bem? Não, está chegando picado de novo. Vou tentar de novo. Me ouvindo bem agora? Agora melhorou, agora melhorou. Obrigada. Eu pegando essa linha que você estava falando, dessa comunidade que é convidada, não é, a pensar sobre o assunto da pandemia, que é nosso primeiro tema aqui, eu me lembro como, quando a gente editou em 2018, pelo GP, não é, que a gente convidou, não é, os pesquisadores a pensar sobre as desigualdades, relações de gênero, estudos de jornalismo, que foi o tema da Intercom daquele ano, que eu acabei editando, né, organizando a obra com o Marcos, né, Paulo da Silva, que é nosso vice, não é, do GP, que deve estar nos assistindo, e o Leonel Aguiar, não é, que foi também um coordenador do GP, que está sempre junto com a gente. Eu me lembro a qualidade que foi a resposta da comunidade, né? Então, dos vários... Eu lembro que, na época,
naquele ano, em 2018, vice, não é, do GT, que deve estar nos assistindo, e o Leonel Aguiar, não é, que foi também um coordenador do GT, que está sempre junto com a gente. Eu me lembro a qualidade que foi a resposta da comunidade, né? Então, dos vários, eu lembro que na época, naquele ano de 2018, eu acho que está chegando com delay o som. Eu vou seguir falando, então, sem o microfone, sem os fones. Naquele ano, eu ajudei a organizar 4 outras obras. E foi interessante porque, dos colegas da Intercom, essa foi a obra que teve assim uma densidade, não é? Teve uma profundidade assim que foi impressionante. Então, eu fico imaginando a gente no futuro, não é? E esses dossiês, né, que estão sendo feitos agora, e as pesquisas, como você está citando, do Eric Felinto, que é um tremendo de um pesquisador, não é? Como que vai ser interessante que vai ajudar a gente a refletir sobre esse próprio momento, não é? Sem precedentes que a gente está vivendo. Eu sempre bato num ponto que é o seguinte: a nossa comunidade no Brasil, a gente tem uma tendência a fazer menos revisão de literatura de artigos científicos do que, por exemplo, as comunidades anglos, né? Então, o que deixa um estudo, às vezes, menos rico, no sentido de que a gente tem uma pluralidade menor de vozes ali, não é? Porque é óbvio que, se alguém for estudar esse discurso, não é, do Olavo no futuro, o que vem sendo feito pelo Eric e por outros, não é? Eles vão enriquecer isso. E talvez seja algo que a gente vai ter que aprender, não é? Num contexto aí de pesquisa mais internacional, muito em breve. A gente é conhecido no exterior pela qualidade teórica, não é, da nossa pesquisa, mas se a gente adota também essa rigorosa revisão de literatura em artigos científicos recentes, não é, com menos de 5 anos, não tem para ninguém, né? Um pesquisador brasileiro, ele, em geral, sai na frente porque a gente tem essa qualidade, e não sou eu que estou falando, são colegas do exterior que falam, essa qualidade, essa profundidade teórica que a gente tem, e também essa transdisciplinaridade. Você, por exemplo, Felipe, você transita, não é, vai de Freud os teóricos, não é, dos estudos de jornalismo, né, com uma facilidade, isso a gente não vê com tanta facilidade entre os colegas do exterior, né? Bom, eu acho que a gente pode passar para a segunda parte, talvez, não é, que é totalmente conectada, dessa proposta de falar a pandemia e pensar essa questão do autoritarismo, não é, nesse contexto. Então, jogo a peteca para você, porque aí é a sua expertise, não é? Como é que você está vendo essa questão hoje? Acho que a gente já falou bastante sobre o autoritarismo e do ponto de vista de como ele se constitui, inclusive em termos psicanalíticos. A minha grande dúvida, Mônica, é que tipo de resposta a uma suposta sociedade democrática, e eu tenho muitas dúvidas quando eu falo em sociedade democrática, por isso eu uso a palavra suposta, vai dar para esse autoritarismo que se tornou hegemônico, para esse autoritarismo que fez com a gente aquilo que a gente está... esse autoritarismo que não é só o Bolsonaro. Vou tentar me explicar melhor. Esse autoritarismo que tem raízes profundas no Brasil, a Casa Grande, que continua querendo a sua senzala disposição, mesmo em termos de pandemia.
esse Brasil que bateu palmas em 64 e agora bate palmas em 2020, no meio de uma pandemia, e a gente está falando aí de 30% ainda da população que apoia esse governo genocida, porque tem ali algum espelho, porque tem ali alguma sombra. Então, pandemia em tempos de autoritarismo, um perigo duplo, é muito difícil para qualquer um que se debruce no campo intelectual passar só pelo campo intelectual. Ou seja, a gente produzir aqui um pensamento crítico, a gente produzir alguma reflexão, que é o que nos cabe, sem levar em conta aspectos inconscientes, aspectos sensoriais, daí a minha incursão para a psicanálise. Aspectos vão muito além daquilo que a gente enxerga na superfície. Né? Essa Casa Grande que se aliou a esse projeto, ela não se aliou de hoje, e não vai largar a mão desse projeto à toa, né, Mônica? Então, a gente tem que tentar entender, dentro desse autoritarismo, que momentos a gente vai ser covarde a ponto de não nos debruçarmos sobre o que está acontecendo. Porque eu vejo isso acontecer muitas vezes na própria academia, retirando o seu time de campo, com medo do que pode vir a acontecer. Um medo legítimo, que é autoritário, o que é violento, nós temos que ter medo, é legítimo. Mas o medo não pode ser paralisante. Em tempos de autoritarismo, a gente tem que lembrar o conceito de civilização e tem que lutar por ele. Eu sei que a cada um cabe um papel. Eu sei que a cada um reage de uma maneira. Mas eu quero lembrar, e isso é grave, que não se posicionar já é um posicionamento. E é tão óbvio e tão triste que eu tenho que lembrar isso, por ser tão óbvio, mas é preciso que isso seja lembrado. Aos isentões e às pessoas que não se posicionam, elas precisam saber. Ao não se posicionar, obviamente, já estão se posicionando. Estão se posicionando ao lado do autoritarismo. Estão se posicionando do lado errado da história. E isso vai cobrar. A história cobra. Quando eu falo de pesquisas na atualidade, quando eu falo dessa emergência, dessa urgência, é porque o autoritarismo é agora. O autoritarismo está aqui na nossa porta. Então, com todas as vênias possíveis, continue com a sua pesquisa de longo prazo, mas encontre maneira também, uma maneira que seja, de se posicionar e resistir nesse momento. Porque a gente precisa. Urgência vem daí. Urge que a gente resista. Bom, Mônica, podemos passar para as perguntas. Sim, eu coloquei aqui já coloquei no chat, não é? Que a gente vai fazer uma experiência aqui de interação. Então, se vocês quiserem colocando as perguntas no chat, eu vou lendo, ou a gente pode abrir também para voz, né? Como vocês preferirem. Acho melhor você ler, Mônica. Acho melhor Felipe... você ler, porque senão causa muita confusão no áudio. O Pedro, ele está colocando uma primeira pergunta aqui. Felipe, daria para dizer que a imprensa profissional deixou-se pautar pelos algoritmos que... Gente, a gente está naquela fase da vida que você não enxerga nem com óculos nem sem, né? É uma beleza, assim. E como não dá para refazer as lentes de contato, que está tudo fechado, me desculpem, então. Vamos lá. Brincadeira, né? Ô, idade maldita. Felipe, daria para dizer que a imprensa profissional deixou-se pautar pelos algoritmos que permitiram a ascensão de discursos extremistas nas redes? Exemplo, Jovem Pan, Gazeta do Povo, CNN, que legitimaram como comentaristas, e ele colocou entre aspas, certas figuras que antes só tinham palco no YouTube, Facebook e Twitter, tipo Caio Coppola, Kataguiri e Lobão? Boa pergunta, Pedro. Obrigado pela pergunta. Dá sim. Inclusive, foi nos últimos 2, 3 anos lá do nosso GP, as pesquisas que mais aparecem dão conta de estudos de algoritmos e como a imprensa se tornou refém dos algoritmos.
E é muito triste, alguns repórteres de grandes jornais, Folha, Estadão, Globo, que são também pesquisadores, que fazem parte do grupo, apresentam suas pesquisas e falam também das suas experiências pessoais nas redações, e como isso vai entristecendo a gente que é mais idealista, que lembra das redações de antigamente, né? Abrir uma tela na redação, no seu computador, fazer a sua matéria na tela da esquerda, enquanto na tela da direita você acompanha o número de cliques que foi dado na sua matéria anterior e na dos colegas, e perceber que a matéria que fala sobre a celebridade que foi comprar pão na esquina tem 1 milhão de cliques, e a que fala sobre a necessidade de saneamento básico tem 50 cliques, dá um desespero gigantesco em quem está hierarquizando a importância das notícias. E mais, há pesquisas dentro do nosso grupo que mostram que esse tipo de algoritmo é incluído ultimamente, inclusive para medir salários, para medir quanto vale o profissional que trabalha na redação. A gente tem vários pesquisadores falando sobre isso lá no grupo. Portanto, os Agures e os Asseclas, Lobão, etc., eles são resultado disso. O próprio Bolsonaro é resultado dessa busca por algoritmos, por cliques, porque ele mesmo já disse isso, que tem uma metodologia toda própria, tem método nisso, né? Que se ele não fosse como é, ele não teria espaço nos programas de televisão como ele teve, é verdade. Fizemos com ele aquilo que às vezes queremos fazer, por exemplo, com o Cabo Daciolo. Não cometam o mesmo erro. É uma figura folclórica, mas que tem traços de autoritarismo também. Talvez não tanto quanto um Bolsonaro, mas tem muito traço. Mas concordo com o Pedro. Foi essa busca por algoritmos, sim, que deu espaço a figuras catastróficas que agora chegaram, inclusive, à presidência da República. E Caio Coppola são só satélites, Caio, Kim, são só satélites. Kim já até pulou do barco, mas ainda é uma figura satélite que ajudou na ascensão dessa figura patética que a gente tem na presidência e que forma uma opinião sobre o país também que é patética, né? A gente sempre teve orgulho de falar, e a Mônica falou sobre isso, das nossas pesquisas, o que a gente estava fazendo no país, mas se a gente fala com algum interlocutor estrangeiro, com algum pesquisador com o qual a gente tem contato no exterior, ele nos pergunta como isso é possível, como é possível que o país esteja, que o Brasil esteja lidando com isso. Mas, de novo, temos que assumir nossas culpas, assumir nossas sombras como imprensa, como comunicação, como jornalismo. Temos que assumir que gestamos esse monstro, seja pelos algoritmos que o Pedro está falando, seja pelos nossos próprios narcisismos das pequenas diferenças. Não basta analisar o outro, a gente tem que se autoanalisar também. A gente tem que entender como é que chegamos a isso e que papel a gente tem na construção desse monstro. Pedro, foram os algoritmos também, mas fomos nós também, em alguma maneira. Enquanto não chegam mais perguntas, como integrar essa sombra, então? Tanto no nível do jornalismo, quanto no nível da pesquisa, porque também a gente tem as nossas sombras, né? As nossas áreas que a gente não gostaria de ver, que a gente não gostaria que elas estivessem lá. Isso no momento em que a gente está tendo corte de recursos para pesquisa, não é? No exterior em humanidades, na nossa área em comunicação e informação, que são bastante graves, né? Eu vou tentar responder essa questão com uma pequena história, se vocês me permitem. Vocês sabem que o Che Guevara era médico, claro, né? E em 1965, em março de 65, o Che volta de um congresso na Argélia, tem uma pequena briga com o Fidel Castro e diz que quer continuar a revolução pelo mundo. E ele vai para o Congo. E no Congo ele se depara com uma dura realidade, que diferentemente de Cuba, quando a revolução foi possível, porque havia uma geografia estratégica, havia uma organização estratégica feita pelo Fidel, com todos os improvisos e com todos os problemas. Dos 82 que embarcaram no Gama, 70 morreram e só 12 continuaram na Revolução Cubana. E
que chegaram em 1959. Mas no Congo ele viu que a realidade era muito diferente, porque haviam várias tribos que lutavam entre si, pelejavam, que era muito diferente das distensões políticas que também havia em Cuba. Mas ali era muito diferente, se tratava de sociedades tribais. Ainda assim, ele viajou, ele foi para a Tanzânia, e da Tanzânia ele tem que atravessar um grande lago para chegar até o Congo, uma viagem de 8 horas, e ele pensa que vai ter um barco grande, quando ele chega lá só tem um barco de 10 metros, muito pequeno, e ele está com um vasto material, e uma das pessoas que o acompanha, que também é médico, diz, não vamos atravessar nesse barco. E o tio fala, vamos atravessar nesse barco. Mas esse barco é muito pequeno. Mas é o único que a gente tem, a gente vai atravessar. E aí o médico diz para ele, mas tio, tem um problema, eu não sei nadar. E o tio responde a ele, pois é, que triste maneira de morrer, né? É uma piada mórbida que o tio se dá ao luxo de fazer durante aquela travessia, só para ilustrar o momento que eles estão vivendo. Esse é o nosso momento. A gente está atravessando as nossas próprias sombras, os nossos próprios lagos, no meio da pandemia, do autoritarismo, e o barquinho é pequeno e a gente não sabe nadar. Então, é aprender a nadar agora, porque senão a gente vai morrer afogado. E é triste morrer assim. É triste morrer sem ar. De novo, voltamos à Covid, né, que também se morre sem ar. Nós estamos num barquinho pequenininho, atravessando um lago que, nas palavras do diário do Tio, parecia um mar, de tão revolto que era, um continente desconhecido, um continente negro e 10 combatentes brancos que são facilmente identificáveis. E assim mesmo eles atravessaram aquele rio, um deles sem saber nadar. Nós somos aquele médico que não sabe nadar e está atravessando o rio. Temos que aprender a nadar, que aprender a pesquisar no momento da pandemia e lidar com as nossas próprias sombras, com o nosso próprio medo de morrer afogado. Não sei se eu usei a metáfora correta, mas era isso, guiamente falando, que eu queria te responder. Nesse contexto, continuar sendo resistentes e resilientes ainda, né? Eu estava vendo aqui uma série de pessoas conhecidas, não é? Participando aqui, que eu queria agradecer, não é, a participação, e vi aqui uma mestranda minha, a Bruna, que me lembrou de uma coisa importante ao ver o nome dela, que essa iniciativa da Intercom, ela tem uma questão muito importante, que quem participar de 75% de todas as palestras ganha um certificado, né, de participação, que para os nossos alunos é uma coisa muito importante, né, nesse ano em que a gente tem as conferências, né, os encontros que eles estão naturalmente, né, prejudicados por conta da pandemia, que é tema nosso aqui. O Alexandre, gente, é a minha segunda live, eu tinha horror de fazer live e estou adorando a partir da segunda, essa coisa de ficar vendo o chat aqui é sensacional para dar apoio aqui para o palestrante, não achei que era tão bacana, confesso que eu tinha um pouquinho de restrição a lives, mas eu estou adorando. A gente está sendo convidado a aprender muita coisa. Na próxima teremos o Wesley, né? Safadão. Não é? A gente está sendo convidado a aprender muita coisa nessa pandemia, inclusive a fazer lives. O Alexandre, então, ele está parabenizando, né, o professor Pedro pela pergunta. A Kátia, estou tentando voltar aqui, que ela engatou na pergunta do Pedro Aguiar, né, queria complementar a pergunta indagando ao Felipe de modo mais amplo sobre o papel da grande imprensa nesse processo, uma vez que não foi apenas essa parte, Jovem Pan, etc., que possibilitou a ascensão do fascismo, mas a cobertura da Globo, que hoje se contrapõe à adesão atual do SBT, Rede TV, etc. Nesse sentido, perguntar, é uma pergunta bem delicada, bem interessante, erramos na formação dos nossos alunos? Ela falou, enquanto eu escrevia, você respondeu um pouco, mas eu coloco a pergunta para você, porque eu acho que é uma pergunta bem importante, né? Nessa questão de como é que a gente está ensinando, não é? Os alunos, não é? De jornalismo, num contexto de pandemia, num contexto de precarização de mercado de trabalho e por aí vai. Eu vou ser bem sincero. Eu acho
sem nenhuma falsa modéstia, mesmo que não tenho nada a ensinar aos meus alunos. Não tenho nenhuma condição de ensinar nada. O máximo que eu posso fazer é guiá-los em algumas leituras, é guiá-los em alguns temas e, a partir disso, fazer com que eles produzam e reflitam a partir desses temas. Eu não chamo isso de ensino mesmo, eu chamo de transmissão, que é até um conceito que a psicanálise usa. A gente pode transmitir alguma experiência que a gente tem com relação à pesquisa, à reflexão e à experiência profissional. Mas ensinar me parece que não para o jornalismo, não se ensina jornalismo, se transmite jornalismo, é a minha opinião. É para isso que as faculdades de jornalismo, eu acho que devem cada vez mais se voltar para a transmissão dessas reflexões, o compartilhamento das reflexões, talvez seja a palavra melhor. Talvez a gente esteja errando no compartilhamento dessas reflexões. Talvez a gente esteja errando na maneira como a gente se comunica, mesmo sendo comunicadores. Talvez a gente esteja, egoicamente falando, muito eruditos. E eu sempre reclamo sobre isso, porque há uma falsa constituição na academia de que a palavra difícil é a palavra acadêmica. Não. A palavra simples tem que ser a palavra acadêmica. E simplicidade não significa superficialidade. Simplicidade é a laboriosa tradução da complexidade. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pesquisar com toda a complexidade e depois traduzir isso para fora da academia e até dentro da academia. E acho que isso, principalmente para nós que somos professores de universidades públicas. Sobre a pergunta, a segunda parte da pergunta, que era sobre que eu já respondi em parte, que era sobre se a própria imprensa criou essas sombras. Sim, já respondi, mas há um complemento. A imprensa criou falsos dualismos. Por exemplo, o falso dualismo entre o bolsonarismo e o lulismo. E isso é tudo que a parte bolsonarista quer, que se faça esse dualismo. Né? Dizer que o governo do PT é igual ao governo Bolsonaro, com sinais invertidos, e eu vejo muitos setores da imprensa fazendo isso, é de uma desonestidade intelectual inacreditável. Basta olhar o que foram os governos de Lula e Dilma e tentar ver se ali houve algum atentado contra a democracia, se houve alguma veia autoritária. Tenta imaginar tudo o que está sendo feito nesse governo e coloca aquilo com ministros de Dilma, com ministros de Lula. Então, esse falso dualismo já é um ponto que nos trouxe até aqui e que criou, inclusive, esse neologismo chamado de antipetismo. Que, reparem, e quando alguém te chama de petista, ela não está querendo dizer que você pertence ao PT, está querendo dizer que você não é bolsonarista. Então, você pode ser qualquer outra coisa, você pode ter uma visão ideológica de centro, você pode ser filiado ao DEM. Hoje, até o Rodrigo Maia é comunista. De novo, uma apropriação de uma palavra. A Globo é comunista. Então, tudo é apropriado de uma maneira e depois normalizado de uma maneira, e a gente tem muita culpa nisso. A grande imprensa tem muita culpa nisso. Sim, eu não tenho dúvida que tem. O que nos cabe nesse imediatismo? Apontar para esse lado, mas apontar de uma maneira muito concreta, com objetos muito concretos do que a gente está analisando. Eu me lembro agora de um documentário que vocês precisam ver, está no Netflix, que é The Best of Enemies, o melhor dos inimigos, que mostra os diálogos entre o pai do Al Gore, o Gore Vidal, e que pertenceu ao Partido Democrata, e o seu par do Partido Republicano, cujo nome agora me esqueci. Mas sempre havia, e a CNN, não o Brasil, mas a CNN internacional, americana, tem sempre essa atitude de colocar as opiniões com lados definidos. Né? Ela tenta reproduzir isso aqui no Brasil, só que de maneira completamente deturpada, porque não é o Caio Coppola que vai representar, né, o conservadorismo brasileiro. A gente tem uma direita séria. A gente teve José Guilherme Melchior, um dos maiores intelectuais brasileiros, assumidamente de direita, com um discurso bastante palatável. A gente tem aqui intelectuais e políticos de direita com quem se pode discutir, e que são inegavelmente de direita, que têm uma visão de mundo diferente. Então, a imprensa, durante
final dos anos 10, do governo Lula, no começo do governo Dilma, se falhou muito em não ouvir ali dois lados, e não ter essa visão que The Best of Enemies inaugura no jornalismo americano na década de 70 ainda. Quando a gente inaugura a TV a cabo muito mais tarde, e o modelo é a Globo News, modelo de comentaristas, de repórteres que vão comentar, esses comentários acabam sendo hegemônicos. Você acaba vendo um reproduzindo e entrevistando o outro. E a gente só vê um lado da moeda, a gente só vê um lado da questão. Isso é muito ruim. Carvalho sendo entrevistado por Camarote, que é entrevistado. Não é assim a contextualização. Também não é colocando Osmar Terra para falar sobre cloroquina, para falar sobre gado, para falar sobre 70% tem que se infectar e a gente tem que sair do isolamento. Não é isso, não é para dar voz aos loucos, porque não há que se ter parcimônia com o totalitarismo. Quando você é radical contra o radicalismo, você não está sendo radical, você está sendo democrático. É menos com menos é mais. É a matemática do radicalismo contra o radical. Então, se tem uma imbecilidade, a gente não pode dar vazão a ela. Agora, se é algo que realmente tem um valor de discussão, de debate, a gente tem que ouvir os diversas interpretações desse fato. E geralmente isso não vem sendo feito no jornalismo brasileiro há um bom tempo. E agora esse próprio jornalismo colhe os frutos disso ao ser contestado quando um governo, sim, que é totalitário, que é um governo que é autoritário, tende a contestar qualquer fato que é apresentado. Fatos que são mostrados, vídeos que são documentados, que não podem ser contestados, dizendo, não, eu não falei isso, falou, está aqui gravado. Não, mas não é bem assim, repare. Há um ministério lá no Planalto, desse governo, que é o ministério do eu não disse isso, não foi bem isso que eu quis dizer, quando já foi dito. E isso é naturalizado. O que faz? A gente dá microfone para o ministro X dizer que o presidente não quis dizer aquilo que ele de fato disse. Isso é jornalismo? Não, isso é covardia. Isso não é jornalismo. Jornalismo não é você dar o microfone para alguém dar duas versões. Jornalismo é você, depois do microfone, falei dizer, não, mas ele disse isso aqui. É você mostrar o que realmente for falado. E a gente, nesse sentido, pariu esse monstro que está aí agora. Temos culpa, sim. Somos culpados pela nossa própria sombra. Tem mais algumas questões aqui. Eu acho que eu vou, como a gente está caminhando para o final, a gente tem 10 minutinhos, eu acho que eu vou ler algumas, não é? E passar a bola para você, para a gente tentar contemplar o máximo de pessoas possível. Pode ser? A Inara Costa, que eu agradeço a participação, ela coloca: se a imprensa pudesse radicalizar e não desse mais espaço para o presidente, será que reduziria os impropérios que este senhor pronuncia? E ela colocou entre parênteses, delicadamente, pensando alto. A Daniele faz uma questão, que eu vou voltar a ela no final, quando eu passar a palavra de volta para a nossa querida Nair, tá? O Alexandre, que havia elogiado, não é o Pedro, ele pergunta: como contrapor a pauta divisionista e o agendamento divisionista? A Valquíria... Opa, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Repete. Como contrapor a pauta divisionista e o agendamento divisionista. Diversionista. Não, isso. A Valquíria, bem-vinda, Valquíria. E só fazendo um parênteses, eu percebi assim que quem entrou no começo está até agora com a gente. Isso é bem bacana, né? Obrigada aí pela ficarem conosco até aqui agora. A Valquíria Passos vai dizer: a gente passou a vida tentando ensinar o jornalismo ético, com investigação e boa formação para os alunos. De repente, somos atropelados por uma nova forma de comunicação, em que se despreza a mídia tradicional e se valoriza o ativismo midiático.
a exemplo do presidente que governa e se elegeu pelas redes sociais. Qual é a luz, né, no fim do túnel? A Érica Viana, bem-vinda, Érica, ela coloca, em relação à liberdade de expressão e à opinião pública, baseando-me nos estudos da teoria de comunicação, me deparei, ela vai falar da espiral de silêncio, né, de uma das poucas, né, entendidas. Eu lembro que uma vez o professor Marques de Mello, eu perguntei para ele qual que era, não é, dentre as grandes teóricas, né, da área desses estudos, e ele citou a Noelle Neumann. Podemos dizer que não há mais o medo por parte da população em expressar os pensamentos, mesmo que não sejam aceitos por grande parte da sociedade. Parece que os praticantes do discurso de ódio e autoritarismo saíram de seus silêncios. Como combater respeitando a liberdade de expressão? Eu devolvo a bola para você, lembrando que a gente tem aí 6 minutinhos, se bem que a Nair falou também que a gente tem uma margenzinha aí de tempo, né? Eu acho que você pode responder aos colegas aqui. Eu anotei, porque eu não estou conseguindo ler os comentários, porque eu tive que entrar pelo celular, já que a minha conexão pelo laptop caiu. Então, eu estou vendo no laptop, estou vendo eu estou vendo o retorno pelo Facebook, mas eu não consigo ver os comentários. Então, eu anotei rapidamente, vou tentar responder dentro dos 6 minutos todos, tá? A Inara, primeiro. Primeiro, eu acho a Inara uma pessoa muito educada, para falar de Bolsonaro e chamá-lo de este senhor. Né? Uhum. Parabéns pela educação. Eu não sei se eu consigo ser tão educado assim e chamá-lo de este senhor. Eu usaria outros nomes, mas não vou nominá-los agora. Essa pergunta não dá. Felipe, só uma questão. Ela está colocando, eu acho que com aquela formalidade, não é, dos colegas estadunidenses, que chamam de Mr. President. Então, ela colocou, não é, de uma forma tão elegante quanto, não é? Não dá para chamar de Mr. President. Né? Não tem uma Marilyn Monroe para bater palmas para esse senhor. Né? Não é possível. Né? Não dá voz ao presidente da República. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? É o presidente da República, a autoridade máxima da nação. Aquele cercadinho, aquele curral no Alvorada Brilhante, obviamente que é humilhante. Eu já ouvi uma sugestão que talvez seja adequada. Talvez fosse menos humilhante se a imprensa deixá-lo sozinho, tivesse só uma câmera em pool ali. Uma câmera, porque ele sempre fala muito besteira, que é aproveitável e que se joga contra ele próprio ali. O Bolsonaro é muito verborrágico e ele acaba produzindo para ele mesmo. Uma câmera em pool, sem os repórteres, talvez você não conte com a CNN Brasil, que é meio engajada com o governo, talvez ela fique com outra câmera, mas aí deixa a CNN, e aí os outros veículos que são grandes, Estadão, Folha, Globo, a Record também não vai entrar nessa, mas outras televisões, deixaria uma câmera e um operador ali só para registrar esses momentos, porque não tem como você não registrá-los. Isso é um outro ponto. Não pode dar essa voz sem crítica, isso não pode, tem que criticar. E eu acho que nesse momento houve, agora acordaram, né? Merval acordou de um sono profundo de sua tumba. O Merval Pereira levantou da tumba e agora acordou, está ali. Né? Parece aquele zumbi que chegou e agora está criticando o governo. Porque é impossível, né? Você tem um mentecapto na presidência que produz narrativas completamente idiotizantes, é impossível não criticá-lo. Mas e antes? Quando havia uma misoginia tremenda contra a presidente da República, né, que não era um décimo do histriônico que é ex-presidente. Mas lembro da capa da Veja, ou da Isto É, que mostrava a Dilma gritando e falava: esta senhora tem problemas nervosos, alguma coisa assim. Onde é que está? Onde é que estava ali a crítica a essa crítica? Onde é que estava o outro lado? Mas agora acordaram porque estão sendo vilipendiados, estão apanhando. Então, eu acho, eu daria essa sugestão, deixar uma câmera em pool para não dar uma voz crítica ao presidente.
O Alexandre pergunta como se contrapor essa pauta diversionista. Isso é muito delicado, porque você tem que saber quais são os seus valores notícia. Voltamos à teoria do jornalismo. Quando você percebe que a Damares não é mais o valor notícia, ela é só uma pauta diversionista, você para de dizer que ela viu Jesus na goiabeira, porque você está convicto que aquilo é um diversionismo. Então, nas redações é preciso ter um pouquinho mais de inteligência sobre isso. Ela hoje também falou alguma besteira que eu não sei qual foi, não vou repetir aqui para não dar voz, mas houve um momento que eu recebi alguma coisa dela hoje, falando alguma besteira, eu já não abri mais, já não me interessa. Eu já não vou repercutir numa fala da Damares. Como não vou repercutir da Regina Duarte, com aqueles gestos dela, né? Gente, morre gente, morreu gente, vocês virando um cemitério passado. É um absurdo, claro que é um absurdo. Claro que nenhum país democrático do mundo. Imagina a Regina Duarte falando aqui na Argentina, com as mães da Praça de Maio. Em qualquer outro país do mundo, qualquer um se revoltaria, mas se revoltaria antes contra o presidente. Então, se não se revolta contra o presidente, não vai se revoltar contra a secretária de Cultura. Então, como se contrapor a pauta diversionista, Alexandre? Relativizando-a, não dando destaque a ela, dando destaque ao seguinte, as perguntas que importam. Cadê o Queiroz? Onde é que está o Queiroz? O que tem no celular do miliciano morto, né? Do Adriano, chefe da milícia aqui no Rio, chamado de escritório do crime, principal suspeito de ter matado Marielle. Quem mandou matar Marielle? Vamos nos concentrar nessas três questões e agora também no processo sobre a interferência da Polícia Federal, que está ligado a essas três questões, e pronto. E vamos deixar os diversionismos para outro tipo de imprensa. Valquíria, qual é o lugar, qual é a luz no fim do túnel? A gente foi atropelado pelas mídias sociais. A luz no fim do túnel, Valquíria, se houver, e eu tenho minhas dúvidas, se houver, está sendo construída aqui em conjunto, por nós, por aqueles que tentam pensar de alguma maneira no jornalismo com algum nível de reflexão que se contrapõe a essas mídias sociais, que aí sim nós temos um verdadeiro imediatismo. A Mônica me provocou sobre as pesquisas que a gente tem que são urgentes. Urgência não significa imediatismo. Às vezes eu tenho a impressão que nós não fazemos jornalismo, são jornalistas, são imediatistas. Estão dando voz imediata a alguma coisa. Então, o tempo inteiro, o nome de jornal é o último segundo. Então, todo último segundo tem que estar ali na pauta. Não tem que estar. E esse atropelo das mídias sociais, vamos lembrar que 50% delas é formada por robôs. Nós temos robôs difundindo fake news. E as fake news, elas têm uma sintaxe muito própria. Elas não são boatos. Boatos são outra coisa, né? Elas são construídas como se notícia fosse. Então, há um site, de trás desse site há uma assinatura de um suposto repórter, há uma configuração estilística como se fosse um site jornalístico, e isso é difundido como fake news. Isso é uma forma. A outra forma são as próprias declarações dos definidores primários. E aí tem presidente da República, aí tem o filho 01, 02, 03, até o 04 vira definidor primário como pegador. Até o 04 deram espaço a ele, voltando ao Alexandre na pauta diversionista, né? Dizendo, pai, peguei metade do condomínio. Né? E depois, quando ele disse que é melhor morrer transando que morrer tossindo. Deram aspas para o 04 de 21 anos, que ainda é um adolescente de 12. 21 anos é um homem, não é um adolescente. Mas estão protegendo como se fosse um adolescente de 14, 12 anos. Né? Mas a luz no fim do túnel, quando a gente é atropelado por isso, é contextualizar. É mostrar qual é o caminho. O caminho que eu digo é de onde vêm essas fake news. Acho que aí está uma orientação para os nossos alunos, para a sala de aula. Não é ensinar o jornalismo, mas refletir o jornalismo, refletindo sobre isso, começando pelo que não é jornalismo, talvez. Talvez, se a dialética for começar pelo que não é, a gente consiga chegar ao que é na reflexão teórica. E, por último, para a Érica, ela fala sobre a espiral do silêncio. Não há mais medo, porque eles não têm mais medo de praticar esse discurso do ódio, né? Volta àquilo que eu falei no começo sobre a abordagem psicanalítica. Não há mais medo. Não há mais medo porque eles estão protegidos em seu narcisismo das pequenas diferenças pelo o líder da turba.
esse poder midiático que diz que não estupra a mulher porque ela é feia. Ele diz isso, mas alguém tem que lá dizer que ele não diz bem isso, não disse bem isso. Disse sim, está lá registrado. Não só disse, como ele incentiva a outros digam a mesma coisa. Quando ele diz que deu uma fraquejada e aí no quinto teve uma mulher, ele incentiva todo mundo a ter esse conceito. No momento em que ele vai, olha, isso é gravíssimo, né? Ele vai numa entidade judaica, de novo me referindo aqui a Olga Benário na minha camisa, ele vai numa entidade judaica e é racista, dá declarações racistas, diz que foi uma comunidade quilombola e o mais leve ele pesava tantas arrobas, ele está sendo racista, está cometendo crime de racismo. Ah, ele não quis dizer isso, quis sim. No momento em que ele vai lá no impeachment da Dilma e faz uma homenagem a um torturador como o Coronel Ustra, ele tinha que sair dali preso. Num país sério, com uma polícia séria, um judiciário sério, ele sairia daquela votação preso por a ditadura, apologia à violência. Então, a gente tem todo o tempo lembrar que a gente se contrapõe ao discurso do ódio com a contextualização do ódio, mostrando o discurso de ódio. E muita gente não vai ter sucesso. A gente vai ser atropelado por narrativas que se impõem pelas redes sociais através da manipulação cognitiva. A manipulação de signos, como eu tentei mostrar através da semiótica, e a manipulação do inconsciente, seja o inconsciente coletivo, para agradar a Mônica Stein-Jung, o inconsciente individual de cada um, exercitando o narcisismo das pequenas diferenças. Então, essas narrativas vão ter um componente linguístico, um componente psicanalítico, psicológico, que vão confirmar uma auto-verdade, um narcisismo dessas pessoas que querem ouvir aquilo. Contra isso, a gente tem muito poucas armas para lutar. Mas para te dar uma esperança, Érica, na pesquisa que saiu hoje da CNT sobre a popularidade do presidente, ele cai, aqueles que dizem que é ruim ou péssimo, vai de 33% para 41,9%, ou 44,9%. Eu sei que é uma coisa já, é uma curva muito grande, né? A pandemia dentro da popularidade dele. E aí eu fui ver o que ainda tinha de bom e ótimo, são 33%. E alguém pode dizer, bom, ele nunca vai cair desses 33%. Vai sim. Porque, na verdade, bom ou ótimo, quando você faz uma pesquisa de opinião, aquele que está realmente fechado, que vai ser difícil de você tirar, é bom de ótimo. E esses são, segundo a pesquisa CNT, 14%. Então, 19% ali dizem que é bom. Mas esses que ainda dizem que é bom, esses ainda têm chance da gente entrar no inconsciente, da gente reconstruir a linguagem, da gente reconstruir o inconsciente coletivo e mostrar que eles estão sendo manipulados cognitivamente. E aí só com muito conteúdo para fazer isso. O que eu acho que é de base realmente de ódio, de cultura do ódio, o discurso bolsonarista do seu eleitorado, são esses 14%, que era o que ele tinha no começo de tudo, sempre teve. Esse 14% ele nunca vai perder. Mas eu ainda tenho esperança que a gente pode desconstruir esses 19% que ainda acham bom ou ótimo. E se desconstruir metade disso, se ele cair para 25%, a gente tem caminho aberto já para o impeachment e tem caminho aberto também para o processo do Supremo que o Rodrigo Maia está segurando. O Rodrigo Maia está segurando o impeachment, mas o processo do Supremo vai ser segurado pelo Procurador-Geral da República, vai ser Engavetador-Geral da República. Porque os crimes já existem. E quem compactua com esses crimes é tão criminoso quanto. Isso também é uma outra narrativa que eu acho que merece muito a nossa atenção, né? A falsa neutralidade. Você que digitou 17 pode se arrepender, e é bom que se arrependa. É bom que se arrependa, né, de ter sido totalitário. E a gente não tem que tratar, às vezes, uma estratégia muito equivocada, as pessoas tratando, por exemplo, um cara como o Felipe Neto, que é um grande influenciador. Eu detesto esse termo, influenciador digital, mas é o que ele é, né? Ele influencia digitalmente as pessoas, através de uma mídia social, digital. Dizer, mas você votou nele, votou, mas ele se arrependeu e faz um ótimo trabalho ao questionar, porque ele tem um público jovem ali que o segue. Então, eu tenho muita dificuldade em entender as críticas pontuais ao Felipe Neto por parte de alguns jornalistas que dizem que ele é culpado daquilo. Tudo bem que seja culpado, mas eu acho que não é o momento de apontar a culpa, é o momento de ter todos os aliados possíveis na contextualização do discurso adequado.
principalmente aqueles que têm um discurso antenado e voltado para aqueles com os quais a gente não consegue se comunicar, aqueles que a grande imprensa não consegue se comunicar, que a mídia antiga não consegue se comunicar. Então, a gente tem que ter até humildade para entender e a humildade para admitir que pessoas como Felipe Neto, que não fizeram mestrado, não fizeram doutorado, não estão em grupos de pesquisa Intercom, podem, em determinados pontos, saber muito mais de comunicação do que qualquer um de nós aqui. E vamos ter essa humildade e aceitar que ele está fazendo um bom trabalho ao desconstruir esses falsos dogmas do bolsonarismo. É parte desse combate a que você mesmo se refere, Érica. Acho que eu ultrapassei o tempo. Mas foi, como sempre, bom, é sempre bom, não é? Eu me lembro de 2008, eu sentadinha na cadeira, não é? Você formando o grupo de pesquisa ali, a gente estava em Natal, né? E eu acho que foi uma coisa interessante que eu aprendi ali, que eu acho que vale, assim, compartilhar, quando a gente escolhe, a gente se sente bem num grupo de pesquisa, não é? E a gente passa a seguir aquele grupo, aquilo começa a dar uma coerência, uma consistência, não é? No nosso trabalho de pesquisa. Eu lembro que a Nair fez um processo assim bem bacana de nos convidar a atualizar as páginas dos grupos de pesquisa, não é, no site da Intercom. Então tem tem as publicações principais lá, tem as emendas, tem as referências de cada grupo, né, que pode ser bacana de se consultar. Então, a gente está chegando aqui próximo ao nosso encerramento, passou o medo que eu estava da minha segunda live, fiquei bem feliz aqui de dessa vez já conseguir aqui acompanhar em alguma medida o chat, agradeço a todos que participaram. Eu honestamente gostaria de agradecer ao Felipe, não é? Ele é sempre um grande parceiro, a gente convida e ele está sempre, né, junto, e sempre trazendo aí, eu acho que um pensamento bastante interessante e transdisciplinar para a gente pensar juntos. Também a Intercom, não é, de ter aberto esse espaço. Eu vou, antes de ler aqui, então, que eu prometi de ler a Daniele para passar de volta para a Nair, eu vou lembrar um pouquinho uma frase que talvez seja a frase mais bonita do Jung, que eu acho que se aplica aqui aos estudos de jornalismo, a gente como pesquisador, que ele fala, olha, saiba todas as teorias, e é o que a gente tem que saber, não é, no nosso campo, nosso GP é um de teorias do jornalismo, saiba todos os métodos, também a gente como pesquisador do campo, né, tem que estar super treinado, afiado no que a gente faz, é a nossa contribuição, mas na frente de um ser humano, seja apenas outro ser humano. É meio como andar de bicicleta, né? A gente sabe teoricamente, a gente sabe metodologicamente, mas diante desses fenômenos, como esse da pandemia, de novo, é uma coisa sem precedentes, a gente tem que, e eu vou pegar a palavra do Felipe, compartilhar, não é da palavra que ele usou, a gente tem que ser humilde, né? E tentar olhar aquilo de uma forma aberta, né, para tentar compreender, e eu acho que a gente está vivendo um momento que vai levar muito tempo, não é, para a gente compreender em todas as suas dimensões aí, seja a pandemia, seja esse momento de autoritarismo enorme. A Daniele, ela lança uma pergunta aqui que eu vou compartilhar então com a Nair. Dúvida rápida, professora Mônica. Como está sendo a inscrição para os demais dias? O link para hoje servirá para todo o circuito? Então, com essa indagação aqui de Daniele, eu devolvo a palavra para a Nair, agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente ter estado aqui juntos, juntas, nesse momento. Obrigada, Nair. Obrigada, Mônica. Obrigada, Felipe. Eu, em nome da Cátedra Intercom, eu gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa Teorias do Jornalismo por esse encontro tão bacana que nós tivemos, tão instigante.
A Intercom tem 34 grupos de pesquisa e os grupos de pesquisa foram convidados a realizar esses encontros online, essas lives. E o grupo de pesquisa Teorias do Jornalismo acolheu o nosso convite e realizou esse encontro hoje tendo 3 palavras-chave aí: pandemia, jornalismo e autoritarismo. Então, agradeço aos queridíssimos Mônica e Felipe. O Felipe é da diretoria da Intercom, a Mônica é coordenadora do grupo de pesquisa Teorias do Jornalismo. Então, agradeço muito a vocês. O encontro foi muito produtivo e eu acho que essa série promete, né? São 19 encontros que nós teremos até o dia 7 de julho. E aí, respondendo à pergunta da Daniele, nós temos um link para inscrição para cada um desses encontros. E esses links estão disponíveis nas redes sociais da Intercom e no portal da Intercom. Todas as informações que vocês tiverem dúvidas sobre estes encontros, procurem lá no portal da Intercom. É www.intercom.org.br. Há um banner fixo lá que nós colocamos todas as informações lá, tá ok? E também na página, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Essa transmissão agora foi ao vivo, estamos ao vivo no Facebook e depois vamos disponibilizar no YouTube. Então, quem quiser depois recuperar esse encontro que nós tivemos hoje, aí organizado pelo GP Teorias do Jornalismo, pode procurar lá no YouTube e também aqui no Facebook. Então, agradeço muito a vocês por esse encontro e quero lembrar que na próxima quinta-feira nós teremos mais uma live. Começa às 18h em ponto, será a nossa 4ª live, e o tema será Flagelo dos Corpos, a pandemia e o agravamento das precariedades. Um tema muito instigante, com 2 super especialistas no assunto, que são os professores Sônia Pessoa e Carlos Magno Mendonça, ambos da UFMG, que são 2 pesquisadores de destaque neste assunto. Então, eu convido todos vocês a acompanhar esse encontro. Podem se inscrever desde já. Os links estão disponíveis aí, como eu falei, no portal da Intercom e nossas redes sociais. E na quinta-feira, então, esperamos vocês. Para quem participar de 75% dos encontros, mediante inscrição, receberá a certificação da Intercom. E a live fica disponível aqui na página nossa do Facebook. Então, em nome da Intercom, em nome da Cátedra Intercom, gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês aqui conosco, e hoje, especialmente, aos queridíssimos Mônica e Felipe, e um abraço muito especial ao grupo de pesquisa Teorias do Jornalismo, que aceitou o nosso convite e fez essa live aqui conosco. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até quinta-feira. Aguardamos vocês, tá? Até. Tchau, tchau. Tchau. Um agradecimento a vocês também. Obrigado pela paciência de todos aí. Um abraço. Tchau, gente.